O vídeo de hoje ele é oferecido então pelo curso de desenho Método Fanart 3.0. Nele você vai aprender a desenhar os seus personagens favoritos e vai conseguir criar seus próprios desenhos. Comecei com total liberdade e também facilidade para você criar. É só você clicar no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado e conferir o curso. Bora pro vídeo. O Vinícius comentou: Anti-Monitor contra Galactus, ambos base ou auge. Esse duelo é tanto quanto curioso, né? De um lado temos então uma entidade que devora matéria, o Anti-Monitor, o maior controlador de antimatéria do universo DC, uma entidade que já foi capaz de quase causar o fim do universo DC, acabando então com toda a sua história. Por outro lado, temos então uma entidade que devora então tudo, planetas, estrelas, galáxias, enfim. Galactus está entre os panteões dos mais poderosos do universo Marvel. Vamos então discutir quem vence essa batalha mortal e já aproveite e deixe aquela sua opinião de quem vence. E aí, jovens, muito prazer, quem vos fala é o Thiago e hoje vocês são muito bem-vindos a mais uma Batalha Mortal do canal. E vocês, assim como eu gosto de batalhas mortais entre personagens, tem duas coisas pra vocês fazerem bem rapidinho. Primeiro é comentar qual o duelo que vocês querem ver no próximo vídeo. E segundo, deixa aquele like na humilde, isso ajuda demais a gente trazer mais conteúdo pra vocês. Então vambora. Anti-Monitor e a sua ficha técnica é o seguinte: super força, velocidade muito acima da luz, ele era comparável então ao espectro, mega inteligente, a casualidade, imortalidade, ele não pode morrer por causas naturais, malha próxima da antimatéria, apagamento de existência, percepção extrasensorial, malha próxima da alma, malha próxima da matéria, malha próxima de energia, criação de campo de força, malha próxima da escuridão, interação no física, viagem dimensional, anulação de poder, viagem no tempo, telepatia e telecinese, projeção astral, malha próxima de tecnologia, manipulação conceitual, aumento de tamanho, existência dimensional superior, pré-cognição, e esse é o resumo básico do Anti-Monitor. Indo então pro Galactus e a sua ficha técnica, ele tem super força também, velocidade muito acima da luz, era comparável então ao Odin e outros celestiais, absorção e manipulação de energia, manipulação da realidade, teletransporte, manipulação do espaço e tempo, manipulação da matéria, manipulação da casualidade, manipulação física, telecinese e também telepatia, viagem dimensional, existência abstrata, manipulação da alma, manipulação de tecnologia, regeneração nível médio, consciência cósmica, imortalidade. Galactus não pode morrer por causas naturais e ele também é uma ideia e não pode ser apagado. Interação não física, existência então além dimensional, viagem no tempo, a casualidade, criação de campo de força, e esse é o resumo básico do Galactus. Indo então para a análise, o Anti-Monitor ele é a contraparte do Monitor do universo Antimatéria. Ele é o responsável pelo evento da DC Crise Infinitas Terras, um evento tão grande que ameaçou o multiverso da DC. A sua mãe é a Perpétua e seus irmãos são Mar-Novu, o Monitor, e Arpheus, o Forjador de Mundos. O Anti-Monitor e seus irmãos foram então responsáveis por moldar a criação. O Anti-Monitor também ainda é um personagem tanque, né, do mais alto nível de ordem do poder da DC. Seu papel cosmológico coloca então ele em vários níveis de poder, sendo então uma das entidades mais perigosas que os heróis do universo DC enfrentam ou enfrentaram, né? Ele é então diretamente responsável por mais mortes do que qualquer outro super vilão conhecido da DC, tendo então destruído milhares de universos. Ele também ainda é capaz de matar a Supergirl, que na era pré-crise era tão poderosa quanto o Superman. Ele conseguiu consumir milhares de universos de matéria positiva para poder aumentar o seu poder e foi então capaz de lutar pessoalmente contra dezenas de heróis mais fortes do multiverso, simultaneamente. O Anti-Monitor também foi responsável pela morte do Barry-Allen, ou Flash, além de também possuir um tamanho gigantesco, variando então de cerca de 9 metros a centenas de metros de altura, uma força sobre-humana, existência também extraordinária, onde ele foi capaz de resistir sem esforço ao golpe do Superman, até mesmo também sobreviver a uma estrela azul, se tornando então uma supernova. O Anti-Monitor também possui a habilidade de deformação da realidade, que ele então mostrou, removendo então o rosto do pirata psíquico. O Anti-Monitor não é imortal completamente, tá? Mas ele é indestrutível. Enquanto então o universo de antimatéria existir, tendo sido destruído com um imenso esforço no final da crise, ele foi então recriado pelo seu próprio universo, assim como então havia sido então formado originalmente. Foi revelado que se o Anti-Monitor ou qualquer outro membro da sua família, né, fosse destruído, eles se regenerariam na sexta dimensão.
Um ponto interessante também de se observar nessa batalha é que ela não iria sobrar nada literalmente, já que temos dois devoradores de planetas. O Antimonitor, ele absorveu a energia de todos os heróis da Terra, universos, e também lutou contra o espectro extremamente amplificado e venceu sem saber quem ele era. Eventualmente ele criou então uma explosão tão poderosa que levou o espectro gritando então junto com ele. A resistência então do Antimonitor também é bem alta, ele aguentou um ataque de todos os guardiões do universo, e só depois ele foi perfurado então pelo Superboy Prime. Esses são os mesmos guardiões do universo que falaram para o Lanterna Kyle Reynolds o seguinte, abre aspas, veja, eu sei que você também dominou a esperança azul, a avareza laranja, mas mesmo 6 cores não são suficientes contra mim. Sem a luz violeta do amor, você é menos que a soma das suas partes. Sem o amor, você não pode vencer. Fecha aspas. Ficou claro que mesmo o Lanterna Verde, upado pelas outras forças emocionais, ele não é páreo para um dos guardiões. Imagine todos. A explosão do Antimonitor causou então no espectro foi tão poderosa que nem mesmo o espectro poderia então compreender. Temos também que citar que ele é um ser que existe na sexta dimensão. Vendo então o mapa da multiversalidade da DC nas suas mãos, assim como então a sua mãe. A sexta dimensão é um meio que um reino além da imaginação. A imaginação na DC vê um limbo como um mero disco. E por que a sexta dimensão é tão importante nessa luta? Porque o Antimonitor, mesmo na sua forma base, está conectado a ela. A sexta dimensão é o plano mais alto da existência e o reino também final do multiverso DC. O senhor Mr. Splix, o doente da quinta dimensão, disse que a sexta dimensão está além do tempo e também da própria imaginação, sendo então fechada para todos, exceto os 4 seres mais poderosos do multiverso, dando então indícios que há então uma superioridade do Antimonitor e seus irmãos sobre então o Duende da Quinta Dimensão. Esse mesmo também Duende da Quinta Dimensão até admitiu que os eventos da sexta dimensão estão além até mesmo também da sua percepção. Já na sexta dimensão, o Antimonitor e seus irmãos são muito maiores do que o multiverso. A partir da sexta dimensão, o Antimonitor e seus irmãos também podem examinar ou penetrar a dimensão do tempo para ver todos os futuros possíveis. Eles também têm o controle total sobre o fluxo do tempo, como foi mostrado com o futuro do Bel e Alan, que ajuda então a situar os universos recém-criados no espaço e no tempo. E a partir da sexta dimensão que os irmãos Monitor criaram um novo multiverso, em caso então de ruptura do multiverso atual, é isso que já havia acontecido no passado com as crises cósmicas. Eles são capazes então de escreverem as regras para qualquer realidade que criem a partir da sexta dimensão. Até mesmo também os habitantes da quinta dimensão, como o Duende da Quinta Dimensão, estão sujeitos à autoridade dos irmãos Monitores. Quando o próprio Duende da Quinta Dimensão estava então unimaginando o tecido das coisas em um nível metaficcional, nem a sexta dimensão, nem os irmãos Monitor foram então afetados. Isso tudo eu estou falando então é apenas então um Antimonitor básico, tá? Já que o auge dele em si é unificado com os 3 personagens, no caso então seus 3 irmãos, se fundindo e se tornando então o Ultra Monitor. O que eu não vou citar aqui, tá? A versão base do Antimonitor é definitivamente a mais forte e melhorada das crises que ocorreram no passado, já que ele modula e também monitora remotamente todo o multiverso com seus 2 irmãos. E também pode criar um outro multiverso em caso então de ruptura na realidade atual, além de ver também todos os futuros possíveis. Além disso também, ele e seus 2 irmãos estão atrás da pena da sua mãe perpétua na hierarquia do multiverso DC principal. No passado, o Antimonitor chegou a viajar no tempo e destruir todo o multiverso DC, tancou todos os ataques de todos os outros 7 lanternas corpos, de todos os aspectos emocionais. Já houveram também outras vezes que ele lutou contra todos os personagens da DC, enfrentando também todo mundo, cara, literalmente. Os Antimonitores também destruíram um número infinito de universos de tamanho infinito e também de todas as linhas infinitas de tempo que cada uma carregava. Ele é capaz então de liberar a antimatéria do seu universo através então do multiverso, colapsando então os universos infinitos em 5 universos restantes, destruindo então eles em todos os tempos. Um fato curioso é que a onda de antimatéria que derrubou os universos infinitos não veio do próprio poder do Antimonitor, mas foi simplesmente a antimatéria do seu universo visando os mundos infinitos do multiverso a destruí-los, pois a antimatéria e a matéria positiva não podem coexistir juntas. Upado, à medida que a onda de antimatéria se espalhou pelo multiverso, destruindo então os universos, o universo de antimatéria se expandiu para poder preencher o vazio deixado por cada universo destruído, tornando então o Antimonitor cada vez mais poderoso, pois ele poderia se alimentar desse poder. E depois de absorver então as forças vitais dos heróis da Terra, o Antimonitor
Anti-Monitor poderia então romper o muro da criação e mudar todo o curso da história, a fim de apagar a matéria positiva do multiverso da existência e tornar então o universo de antimatéria supremo. Indo então para o Galactus, nosso querido Galactus faminto, Galactus ele é uma entidade cósmica e ele é o equilíbrio entre a morte e a eternidade, fazendo então com que eles sejam um igual, um para cada um, né? Para ter uma noção básica da eternidade, a eternidade verdadeira, digamos assim, né, é a multi-eternidade. Cada universo tem então sua própria eternidade. O aspecto da eternidade é então um universo, bem parecido com um macrocosmo. Galactus ele vive no próprio Overspace, que é um reino de conceitos e também abstratos. Ele pode então apagar emoções dos seres e fazer com que elas sigam a sua vontade. Galactus ele se mostra através de diferentes versões com base na raça que ele está então mostrando, né? Como para um humano, ele é humano, para um Skrull, por exemplo, ele é um Skrull. Isso porque ninguém pode entender a sua verdadeira forma. As raças mortais, elas então tentam fazer uma imagem para não colapsarem a mente delas, ou deles, né? A sua verdadeira forma está além da sua forma. É bem filosófico, né? E de acordo com a história da Marvel, ele é um ser conceitual. Basicamente o Galactus, ele é uma ideia, uma noção, a mente ou um pensamento. Galactus, ele também é um ser adimensional, ou seja, um ser que não possui dimensões, um ser além do tempo e espaço. Galactus também contém uma arma chamada então de Ultimate Nullificador. Essa arma ela pode então apagar qualquer coisa, como por exemplo apagou a Abraxia, uma das entidades mais antigas da Marvel, apagou também a multi-eternidade com facilidade. O Nullificador também serve como uma extensão do Galactus. O Galactus também é alimentado com 4 planetas, estava então vencendo uma luta contra 4 celestiais sem nome. Ele é a fusão do Garland mortal e a senciência do sexto cosmo. Ainda assim, Garland tinha então tecnologias para poder viajar pelo multiverso, até mesmo também fora dele. Foi preciso também que a própria Moondragon capacitasse o Thanos mentalmente para poder derrubar as defesas mentais do Galactus. E Galactus, ainda assim, o mandou embora e Galactus também deu Thanos alguns dias que ele se lembraria de ter entrado então na sua cabeça. Então uma enorme enxaqueca no Thanos. Galactus, quando estava totalmente alimentado, negou o Thanos com a manopla do infinito, sem nem mesmo o Thanos sequer ferir gravemente o Galactus. A morte chegou a dizer que o Galactus ele é mais importante do que ela. Por extensão, Galactus também pode criar vida. Ele existe em inúmeros planos da realidade. A sua mera presença do Galactus é tão poderosa que o tempo, o espaço e a realidade se modificam com a sua mera presença. Galactus também mantém a estrutura entre a vida e a morte e estará também lá quando esse universo morrer e nascer de novo. Ele pode consumir energia das estrelas, pode também ser tão grande quanto ele quiser. Já demonstrando também disparar energia de antimatéria. Galactus também ele é um ser nascido do sexto cosmo do multiverso. O cosmo é um multiverso que está então passando por uma espécie de evolução. Galactus é um mestre do poder cósmico que é então o plano astral. A substância da própria onipotência, digamos assim, entre aspas, onisciência e onipresença, foi desse poder que o Homem de Ferro teve o acesso e também teve a sua armadura de Deus, declarada então como sendo uma ameaça à existência pelas entidades. O poder cósmico é comparado à gema do infinito, ou joia do infinito. O poder do Galactus foi comparado ao cubo cósmico também. O cubo cósmico ele pode afetar universos infinitos quando então em potência máxima. Quem vence? Uma batalha completamente difícil, tá? A energia que o Galactus emana e também consome é a mesma energia que pode ser consumida e também desintegrada pelo próprio Anti-Monitor, já que ele pode então manipular a própria antimatéria. E como todo mundo sabe, a antimatéria ela destrói então a matéria. Vemos isso acontecer quando o Anti-Monitor, na crise infinita das terras, destrói incontáveis planetas e também o universo, de diferente linha do tempo. Acontece que essa luta são dois pesos de duas medidas. O Anti-Monitor ele é forte e também muito resistente, mas não é imbatível. Ele conseguiu então ser parado, por exemplo, pelo Superboy Prime. Acontece que o Anti-Monitor, mesmo ele então morrendo, ele vai renascer na sexta dimensão e se recuperar completamente. Essa batalha não só abrangeria quem derrotaria quem, mas também quem poderia abranger mais a cosmologia dos dois universos, Marvel e DC. Para ser justo com os dois personagens, ambos não iriam morrer completamente. Como eu falei, o Anti-Monitor ele iria renascer na sexta dimensão e se regenerar, onde ele então poderia facilmente voltar para a luta de novo e contra o próprio Galactus. Galactus ele também não pode morrer literalmente, já que ele é um conceito, uma ideia. Não dá para você matar uma ideia ou um conceito, a não ser que um personagem específico, seja então uma entidade, tipo Toa, tá ligado? A primeira questão está então resolvida. Nenhum dos dois iria morrer 100%, mas sim poderia ser incapacitado. A segunda questão é, quem iria causar mais problemas? Quem tem um potencial para uma maior destruição e também com uma consequência incapacitar um ao outro em uma luta? Podemos começar então com o Anti-Monitor.
onde lá na Crise Infinitas Terras, ele extremamente upado poderia causar a extinção total do universo DC, acabar com toda a história, um verdadeiro reboot. E mesmo então, depois de anos, o Anti-Monitor já se demonstrou ser superior ao Duende da Quinta Dimensão, uma entidade que pode reescrever a realidade com uma mera facilidade. Tanto o Anti-Monitor quanto então seus irmãos tinham poder para poder criar novos multiversos, novas realidades, alterar todo o mundo. Eles viam todo o mapa da multiversalidade da DC como algo que eles podiam manipular. Estavam então acima dos 52 universos, que depois virou então infinitos universos e um verdadeiro omniverso. Agora, o Galactus ele tem um problema. Diferente do Anti-Monitor, que dificilmente você vai ver ele ser derrotado por um só herói, como Superman, você não vai ver o Superman deitar o Anti-Monitor sozinho. Não, a não ser que seja Superboy Prime, né? Que é um outro caso específico. O Galactus ele já foi deitado diversas vezes. Não que seus inimigos fossem então meio que fracos, não, mas que como comparação, onde a gente tem então o Anti-Monitor, onde nem mesmo vários heróis da DC, mas o Espectro não conseguiram parar ele completamente, o Anti-Monitor, Galactus já foi tão combatido pelo Odin. Apesar do Galactus vencer, foi uma luta difícil. Galactus quase morto foi afetado então por um ataque do Rei Thor. Acontece que o Galactus também, muitas vezes, ele é superado pelos heróis da Marvel. Por exemplo, Quarteto Fantástico, mas logicamente que aí entra um outro fator, potencial do Galactus. Um Galactus ele pode ser escalado igual a Yggdrasil. Por quê? Porque na HQ Fantastic Four número 600, Galactus estava então prestes a destruir a semente do mundo que deu origem então a Yggdrasil. A semente da própria árvore do mundo está além de todas as formas matemáticas e também linguísticas. A Yggdrasil ela abrange então todo espaço e tempo. A cada momento quântico na vida de um universo, uma infinidade de realidades alternativas é criada. Cada uma delas, por sua vez, dá origem a uma infinidade de infinidades adicionais, e assim por diante. O tempo é como se fosse um oceano infinito, que se estende então em todas as direções, como passado, presente e futuro. Coordenadas arbitrárias e também probabilidades que crepitam e também quebram como ondas. O fluxo do tempo é um reino além da realidade, que flui através, ao redor e também acima de tudo, do tempo, as esferas e também camadas sedimentares dos céus que incrustam a minúscula concha do universo. Na Marvel, há um lugar do universo chamado então de cascata, onde infinitas dimensões superiores convergem, um aspecto espacial e também temporal transfinito. O eixo da Marvel são todas as histórias, e todas as histórias não têm um fim, elas estão em todos os lugares como tão baratas. Se todo o universo for apagado, ainda haverá então uma história em um lugar, explicada então pela própria lei de Locke. A destruição da realidade seria uma morte final da Yggdrasil e do próprio universo. A Yggdrasil também é uma espécie de metaverso quântico, onde então são apenas a ponta do iceberg infinito. O que conhecemos como mundo são então universos complexos, discretos e também totalmente formados. O lugar da Marvel, intitulado de O Outro Mundo, é responsável então por englobar estruturas de corda sideral. É um tipo de intersecção de realidade. A partir daí você pode então acessar qualquer ponto ao longo dela que une a criação, como zona e subespaço negativo, que contém então infinitas dimensões superiores. Que vale ressaltar que é citado então que a zona ou subespaço negativo está situado dentro então da visão do Randall, que ele pode então ver toda a extensão do espaço e tempo através do próprio ramo da Yggdrasil. Ele pode então ver a zona negativa e o subespaço. A semente da própria árvore Yggdrasil conceberia a divindade para o Galactus. A semente também sendo então um ovo cósmico, o mesmo ovo cósmico que pode então recriar casualmente o cosmo. Sendo tão mais claro para vocês, tá? O potencial do Galactus é sim de afetar ou destruir a Yggdrasil, onde então é uma árvore que conecta então o reino do One Above All e o reino então do Below Hall. Na minha opinião, seria uma batalha difícil. Não acho que o Galactus teria uma vida fácil e também nem mesmo o Anti-Monitor se sairia ileso. Acontece que, considerando ambos em sua forma ou poder base, poder padrão, o Anti-Monitor ele é muito mais perigoso e muito mais capaz de vencer o Galactus do que o próprio Galactus tentar vencer ele. Agora, se usarmos o fator auge e também o potencial do Galactus de destruição, sim, Galactus causaria bem mais estragos que o próprio Anti-Monitor. Mas o Galactus ele tem uma arma que poderia parar o Anti-Monitor, que é então o Nulificador Supremo, ou então Ultimate Nulificador, um dispositivo que pode então apagar seres da existência. Usando então esse dispositivo, Galactus ele poderia vencer a luta, mas não apagar o Anti-Monitor completamente, já que ele voltaria numa dimensão superior. Mesmo que o Galactus ele pudesse então usar esse dispositivo aí, o Anti-Monitor tem então conhecimento tecnológico desse dispositivo.
o que poderia causar um mau funcionamento do dispositivo, igual quando ele fez com a bateria central dos Guardiões do Universo, causando então um mau funcionamento. Quem venceria essa luta, ambos lutando então nos seus poderes básicos ou padrões, seria o próprio Anti-Monitor. Logicamente que essa é apenas a minha opinião. Sinta-se à vontade para comentar quem vocês acham que venceria essa batalha e diga nos comentários o porquê disso, né? E para vocês verem mais batalhas como essa, se inscreve no canal e para ajudar também o nosso trabalho, deixa aquele like na humilda. Valeu, falou e até mais.